Mais uma live. Vamos hoje falar sobre como ler livros. Essa é a primeira live de 4 sobre o tema. Então a gente vai fazer às terças-feiras, eu acredito que é a sessão do dia 15 de dezembro. Então hoje, dia 8, dia 22 e dia 29. Vamos esperar o pessoal dar uma entrada para que a gente possa começar propriamente. Não sei se tá tudo certo aí, se tá dando para me ouvir, para quem já está online. A gente vai já começar, para a gente poder não terminar também muito tarde, nesse nosso primeiro bate-papo. A nossa live de hoje, ela é em grande medida, né? Na realidade, mais nas próximas duas. Hoje também eu vou tocar bastante sobre isso, mas eu vou fazer uma introdução a partir desse livro aqui. Esse livro é o Como Ler Livros do Mortimer Adler. Como ler livros do Mortimer Adler. É o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Até uma amiga que, quando eu postei sobre esse livro, ela disse que tinha abandonado o livro, que o livro é meio enfadonho. Realmente ele tem umas questões aí que não são tão agradáveis, de fazer a leitura. Mas eu vou até falar um pouco sobre isso, certo? Então vamos dar início, para que a gente possa não ficar muito tarde, Então, pessoal, algumas pessoas já entraram. Essa live ela vai ficar depois gravada para que a gente possa... Depois você quer emprestado? Empresto sim. Empresto. Aí eu vou trocar por pegar mais leve aí nos exercícios, viu, professor? Tá puxado o negócio. Amanhã, 6 da manhã, eu sei, viu? Não se preocupe que a gente vai estar no ar nesse horário. Então, assim, a gente vai trabalhar então a partir desse livro. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Você sabe ler? Parece uma pergunta besta, Mas você sabe ler? Claro que todos que estão aqui vão dizer, não, claro, eu sei ler. Eu sei ler, sim. Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, todos nós, em alguma medida, sabemos ler, sim. Muito do que a gente vai falar, vocês vão ver que são coisas que a gente já meio que pratica e talvez não com tanta intencionalidade. E a intencionalidade ela vai fazer muita diferença para a gente ter um resultado melhor na leitura, tá? Mas na medida que a gente vai lendo o livro, a gente vai aprendendo a ler e vai ajudando, inclusive, a gente a ler o próprio livro do Mortimer Adler. Tá bom, Alice? Então, a primeira pergunta é se você sabe ler. Mas, claro que todos nós sabemos, mas em qual nível que você sabe ler? Todos nós, ou a maioria de nós achamos que a gente sabe ler. Entretanto, ao mesmo tempo, é muito comum nós nos vermos insatisfeitos com a nossa leitura. A gente se vê insatisfeito com a absorção de conteúdo, com a quantidade de livros que nós conseguimos ler, com o ritmo da nossa leitura. Então, muita gente gosta, inclusive, de técnicas de leitura em alta velocidade, algo que o Mortimer Adler comenta no seu livro, nós não vamos tratar sobre isso. E por que a gente, então, tem essa dificuldade? Se é que a gente sabe ler, porque a gente tantas vezes lida com algumas questões da nossa leitura. Eu penso que uma das respostas para essa questão está exatamente no fato de que a gente não entende que a leitura é uma arte. A leitura é uma arte. É algo que precisa ser desenvolvido, é algo que precisa ser praticado. É algo que a gente, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai buscar crescer nela. Desde que a gente, claro, pressuponha e entenda que ela é uma arte. Algo que a gente pode sim avançar, crescer, se desenvolver, melhorar. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Você acha que precisa melhorar na arte de ler? Ou você acha que precisa simplesmente ler mais? Essa é uma questão muito comum. Muita gente, às vezes, quantos livros você leu? Eu li 40, eu li 50, eu li 60, eu li 10, eu li 15, eu li 5, eu li 2. E aí muitas pessoas elas vão achar que o problema em relação à sua leitura está meramente o fato de que elas precisam ler mais. E poucas percebem que o problema muitas vezes está na qualidade da sua leitura. Na maioria das vezes a pessoa pensa que o problema então é em quantidade, não em qualidade. E eu acho que talvez o caminho não seja por aí. É engraçado que quando eu estava preparando esse ponto aqui, anotando, para que eu pudesse lembrar de falar, eu lembrei de imediato desse autor aqui, o autor brasileiro, Nelson Rodrigues, é um autor que eu gosto muito. E ele tem uma frasezinha que eu já postei várias vezes no story, Ele fala que a arte da leitura é a releitura. Então ele está comentando basicamente sobre esse ponto. Eu quero abrir um parênteses aqui para poder ler esse trecho
em uma das suas crônicas, né? Esse livro é um livro de crônicas do Nelson, o óbvio ululante, né? Então, na ordem das suas confissões, né, que tem a cabra vadia, o reacionário, ele seria a primeira. E, certo, na 8ª crônica, que chama Na Escola Pública, minha merenda foi uma só, imutável banana, né? Esse era o nome da crônica. Ele diz o seguinte sobre leitura, e eu acho bastante pertinente, tem a ver com a nossa conversa. Agora, a revelação, aí eu estou lendo, né? Em que pese ao evidente traço caricatural, não estou longe de pensar assim. Por tudo que sei da vida, dos homens, deve-se ler pouco e reler muito. A arte da leitura é a da releitura. Há uns poucos livros totais, uns 3 ou 4, que nos salvam ou que nos perdem. É preciso relê-los sempre e sempre com obtusa pertinácia. E, no entanto, o leitor se desgasta, se esvai em milhares de livros mais áridos do que 3 desertos. Olha que definição, né, o Nelson? Então, o leitor se desgasta, se esvai em milhares de livros mais áridos do que 3 desertos. Abrindo um ponto aqui, quando a gente falar sobre a leitura intencional, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre a importância de escolher bem os livros que nós estamos lendo. Certa vez, um erudito resolveu fazer ironia comigo. Perguntou-me, o que é que você leu? Respondi, Dostoiévski. Ele queria me atirar na cara os seus 40 mil volumes. Insistiu. Que mais? E eu, Dostoiévski. Teimou. Só? Repeti, Dostoiévski. O sujeito, aturdido pelos seus 40 mil volumes, não entendeu nada. Mas eis o que eu queria dizer. Pode-se viver para um único livro de Dostoiévski, ou uma única peça de Shakespeare, ou um único poema não sei de quem. O mesmo livro é um na véspera e outro no dia seguinte. Pode haver um tédio na primeira leitura, nada, porém, mais denso, mais fascinante, mais novo, mais abismal do que a releitura. Então, eu só fiz a leitura dessa crônica, desse trecho da crônica do Nelson, para ilustrar um pouco o ponto de que a gente muitas vezes está preocupado com a quantidade e a questão é a qualidade. E nessas lives que a gente vai conversar, a ideia é focar na qualidade da leitura. E para que isso, a gente precisa começar entendendo o fato de que a leitura é uma arte. A leitura é algo que precisa ser desenvolvido. A leitura é uma habilidade. E a gente precisa entender com o conceito de arte. A gente, quando pensa em arte, talvez pense em artes plásticas, em artes cênicas, nas belas artes. Mas aqui, quando a gente está falando que a leitura ela é uma arte, eu estou trabalhando com uma visão clássica acerca do que é arte. A arte, numa visão clássica, é uma habilidade. É uma habilidade que integra a ação com a racionalidade. Então, é uma habilidade que integra a imitação e a razão. Na arte, então, o que a gente tem? A gente tem o conhecimento, ou a ciência, atrelado, unido com a prática. Então, isso que é uma arte. Talvez você já tenha ouvido o dito de que a imitação precede a arte. E essa é uma ideia importante, pois é necessário que haja imitação para que haja arte. Mas só a imitação não é por si mesmo arte. É necessário que na arte esteja envolvido também razão. É muito interessante a gente pensar sobre esse conceito de arte como imitação mais razão, porque esse é um conceito clássico que se tem do tema, para que a gente possa encarar adequadamente quando eu falo sobre a arte de ler. É disso que eu estou falando. Por exemplo, ainda que você ache belo ver um passarinho cantar, ver o canto de um pássaro, você não vai dizer que o que ele está fazendo é arte. Por quê? Porque você não tem a utilização da razão. Esse, inclusive, é um exemplo, que ajuda a gente a conceituar a arte, que foi usado por Agostinho, nessa obra aqui, sobre a música. Nessa obra da música, Agostinho ele usa esse exemplo do pássaro para falar, olha, assim, a ideia basicamente é, uma coisa é a arte, quando que você percebe é ouvir uma orquestra. Outra coisa é o deleite que você tem a perceber um pássaro cantando. Porque ali você não tem a arte no sentido que a gente está trabalhando aqui. Então eu quero ler alguns trechos aqui sobre esse conceito de arte, para a gente fixar melhor a partir dessa ideia que eu estou falando para vocês aqui, de imitação mais razão. Que não é uma ideia minha, é uma ideia clássica sobre esse conceito de arte. Então, nesse livro, sobre a música, você tem um diálogo, é muito comum nas obras de Agostinho você ter diálogos entre o mestre e o aprendiz, entre o mestre e o aluno. E aí eu vou ler alguns trechinhos desse diálogo, onde eles estão discutindo a natureza da música. O mestre diz o seguinte: pois bem, você concorda quando eu digo que o roxinol domina muito bem as modulações de sua voz quando chega a primavera? Seu canto é cheio de harmonia e charme. E, ademais, corrija-me se eu estiver errado, ele está em perfeita conformidade com o contexto, com a estação do ano. Aí o aprendiz responde, concordo.
Pode-se concluir daí que ele conheça as regras de nossa arte, arte musical? Não. Diz assim mais pra frente. O mestre, não lhe parece que os tocadores de flauta, de cítara ou qualquer outro instrumento não passam de rouxinóis? Ou seja, se a arte for meramente imitação, então se um tocador de flauta, de cítara ou de qualquer outro instrumento, ele está basicamente imitando algo que ele vê na natureza. Então, é arte isso? Ou se isso for arte, eles não passam de rouxinóis. Esse é o ponto que o mestre está argumentando. E o aprendiz vai dizer, não exatamente. Aí o mestre pergunta, em que eles diferem dos rouxinóis? No fato de existir, a meu ver, uma certa arte na execução do músico, enquanto que o rouxinol é guiado unicamente pela natureza. Aí o mestre, você tem razão no que diz, mas será preciso adornar com o nome de arte algo que neles não passa de um efeito da imitação? E por que não? Com efeito, a imitação exerce um papel tão importante nas artes que uma parece se confundir na outra. Os mestres se dão em modelo ao discípulo, e é isso que eles chamam de ensino. Então vocês percebem que a imitação é parte da arte. É por isso que quando você pensa, por exemplo, num ferreiro, você vai pensar que no ato de imitar, o aprendiz imita o mestre. Então, na educação, você vai ter um modelo onde você vai ter um aprendiz imitando o mestre em determinada arte, para que ele possa se aperfeiçoar nessa arte. Então, nesse sentido, é similar ao que você vê você imitar um músico, imitar algo que ele vê na natureza. Mas não é a mesma coisa. Por que não é suficiente falar da imitação? E por que não? Com efeito, a imitação, já li essa parte, né? Com efeito, a imitação exerce um papel tão importante nas artes que uma parece se confundir na outra. Os mestres se dão em modelo ao discípulo e é isso que eles chamam de ensino. Aí o mestre, a arte, sem dúvida, é a seu ver uma realidade racional. E proceder com arte é proceder com razão. Não é essa a sua opinião? Sim. Por conseguinte, sem razão, não há arte. Também concordo nesse ponto. Tá? Isso aqui é só para ilustrar, né, que esse conceito de arte como a razão e a imitação, ou seja, o conhecimento e a prática unidos, não é um conceito que eu estou dando, é um conceito clássico. E é importante para a gente entender a necessidade de nós estudarmos a arte de ler. Então, é uma habilidade que envolve razão e prática. É uma habilidade, então envolve razão e prática, envolve imitação e conhecimento. Então, a leitura é uma arte. Considerando que a leitura é uma arte, nós percebemos o que então? Que é algo que pode ser ensinado. E que é algo que envolve o uso tanto da imitação como da razão. Isso é muito importante. Porque ainda que o Adler não fale sobre isso na sua obra, ele não discute esse ponto, pelo menos não que eu lembre na leitura, ele não discute isso que eu falei agora, mas ele pressupõe isso, porque ele está trabalhando a partir de uma visão, de uma educação liberal, né, nas artes liberais, uma educação clássica. E aí, então, ele está pressupondo esse conceito de arte quando ele vai dizer que a leitura é uma arte. Ele pressupõe, então, que o leitor do livro vai conseguir seguir os passos que ele estabelece, ou seja, imitá-lo, né, em alguma medida, como o mestre que ele se propõe a ser. Então, o Adler se coloca na posição de mestre e nós somos os seus alunos e nosso papel é imitar aquilo que o Adler coloca para que a gente possa se aperfeiçoar na arte de ler. Então o Adler ele quer ser como o ferreiro experiente, né, que ajuda o seu pupilo na forja, para que o pupilo aperfeiçoe as suas habilidades e consiga produzir boas espadas. E mais, o Adler ele acredita que nós seremos não só capazes de aprender com ele, mas também que nós seremos capazes de ensinar a outras pessoas. Talvez por isso o livro ele seja às vezes enfadonho. Porque o livro é um manual de leitura, né? Tanto que o subtítulo em português está o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Então, o livro é um manual, é um guia. Por ser um manual e um guia, ele é cheio de regras, ele é cheio de dicas, ele é cheio de ideias, ele é cheio do passo a passo. Ao mesmo tempo que o Adler explica a necessidade de nós lermos melhor, ele nos dá regras e direcionamentos para que nós possamos nos aperfeiçoar na arte, na habilidade de ler bem. Por isso que o título do livro é Como Ler Livros, né? Então isso é muito importante, essa ideia inicial de arte, até para que a gente possa ter as próximas discussões. Porque aqui eu também estou pressupondo que vocês vão absorver aquilo que eu tenho a dizer e com isso crescer no conhecimento acerca de como ler livros de forma adequada, de como ler bons livros, de como ler livros da maneira certa, no ritmo certo, com o aproveitamento correto. É claro que em 4 lives a gente não vai conseguir discutir isso de forma ampla, mas a gente vai conseguir sim tratar alguns aspectos sobre esse tema. E por que esse tema é tão importante? Esse tema é muito importante porque na nossa época nós consideramos
que a capacidade de ler é algo que consiste meramente em nós sermos aptos a distinguir determinados símbolos e retirar deles significado. Né? Então, a ler para a maioria das pessoas, né, e isso é pressuposto no ensino acerca da leitura, como eu vou comentar, não passa de uma decodificação de símbolos em uma página. Só que isso não é bem assim. Né? Isso não é bem assim. Isso, como nós veremos, consiste numa parte do primeiro nível de leitura, da leitura elementar, né? Segundo a classificação do Mortimer Adler. Então, qual que é o insight que a gente precisa... Eu vou falar sobre o dia das outras lives mais pro final, tá bom? Eu falei no comecinho, eu vou falar sobre isso no final. A ideia é fazer as terças, exceto o dia 15. Então, o insight que a gente precisa começar aqui é: nós precisamos buscar aprender e ensinar a arte de ler durante mais tempo para os nossos alunos, para os nossos filhos e para nós mesmos. A gente não pode achar que ensinar a ler é algo que se encerra quando a pessoa consegue fazer a leitura elementar. A gente vai falar sobre ela. Quando ela consegue decodificar as palavras e estabelecer o significado delas e deixa de ser assim um analfabeto funcional. Nós não podemos achar que a arte da leitura se restringe a ensinar isso. Né? A gente costuma gastar muito esforço no ensino da leitura na etapa, né, inicial da idade dos nossos filhos pequenos. Por exemplo, eu tenho Carolina, que tem 4 anos, está em pré-alfabetização. Então eu acho que ensinar ela a ler vai ser alfabetizá-la. Depois que eu alfabetizá-la, ela vai ter aí seus 6 anos alfabetizada, 7 anos alfabetizada. E pronto, tá entregue. É ela agora que lute, ela agora que se vire, ela agora que descubra como é que ela vai ler melhor. Não. Nós não devemos agir assim. Nós não devemos tratar assim com os nossos filhos, com os nossos alunos. Nós não devemos tratar assim conosco. A gente não deve achar que já dominou a arte de ler. A gente deve se aperfeiçoar nessa arte durante toda a vida. Nós que estamos aqui agora ouvindo, né, participando dessa live, todos nós certamente temos muito a crescer na nossa habilidade de ler. Até porque cada tipo de texto tem uma natureza. Cada tipo de texto tem um propósito, tem uma propriedade que precisa ser discernida pelo leitor. Nós precisamos tratar os textos de uma forma distinta. E nós precisamos também utilizar ferramentas distintas para tratar o texto. Nós não podemos ler as coisas da mesma forma. Você percebe isso? Nós não vamos ler uma obra de ficção infantil como nós lemos uma peça de Shakespeare. Nós não vamos ler uma peça de Shakespeare como nós lemos um tratado de direito. Nós não vamos ler um tratado de direito como nós lemos um livro de matemática. A leitura de um livro técnico é muito distinta da leitura de um livro não técnico. Um romance policial não é o mesmo que um manual para recrutas da polícia. Então, você percebe como existem muitos aspectos a serem tratados quando falamos sobre a arte de ler? Existem muitos aspectos. Mortimer Adler ele vai dizer que a arte de ler é a técnica de apanhar qualquer tipo de comunicação. Então, se você tem uma capacidade de leitura desenvolvida, você tem possibilidade de ler sobre qualquer coisa e extrair disso o melhor possível, dado o seu conhecimento prévio. Né? E o seu conhecimento, você tem mais chances de atacar qualquer tipo de texto. Não é à toa, gente, que os professores na universidade reclamam tanto que os alunos com 21, 22, 30 anos não conseguem ler um texto acadêmico. Eles não foram ensinados a ler, eles foram ensinados no máximo a decodificar palavras. E quando eles se deparam com um texto difícil, que exige uma leitura prévia, um conhecimento prévio, que exige uma leitura lenta, que exige pesquisa, eles não sabem o que fazer com o texto. Eles não foram ensinados. E eles vão ter que lutar com isso na academia. E os professores que lutem. Né? A Valéria aí, a professora universitária, eu acho que ela não me deixa mentir quanto a esse ponto. Ao ponto de que a gente tem um nível de leitura muito deficiente. E assim, nessa live de hoje e nas próximas, eu quero ajudar a esclarecer um pouco sobre isso e a dar algumas ferramentas para que a gente possa melhorar na nossa leitura. Né? Claro que muito vai ser do material do Mortimer Adler e nós vamos conversar sobre isso ao longo dos dias. Quando nós lemos, o que nós temos numa leitura é uma espécie de elevação do conhecimento. Quando você se depara com um texto difícil, um texto mais complexo que o seu, e você se engaja, mais complexo que a sua capacidade, você se engaja num ato de ler, e esse ato vai possibilitar com que o seu conhecimento ele seja elevado. Elevado em que sentido? Você vai conseguir sair de um estágio para estabelecer outro estágio através da leitura. A leitura é um dos principais meios para a gente sanar esses gaps
de conhecimento. É um dos principais ferramentas para que a gente possa desenvolver um conhecimento, uma autoeducação, uma educação por conta própria. E todos nós sabemos que tanto na academia como na vida de trabalho, a educação por conta própria é algo essencial para que você seja um bom acadêmico, para que você seja um bom funcionário, para que você seja um bom teólogo, um bom presbítero, um bom pastor, uma boa conselheira, etc, 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 etc. A gente precisa ter capacidade de ler por nós mesmos. E é isso que o Mortimer Adler vai nos ajudar a fazer. Né? E que eu pretendo também com alguns insights que não estão necessariamente no livro, mas que foram tirados de lá. Certo? Essa denúncia que eu estou fazendo, ela não é uma denúncia minha. Né? Eu não estou inventando a roda em relação a dizer que a gente tem esse problema na leitura. Inclusive o Mortimer Adler, no seu prefácio ao livro de 1972, ele já denunciava isso. Olha o que ele fala no prefácio de 1972, nos Estados Unidos. Dedicamos a maior parte de nossos esforços, recursos e engenhosidade à educação para a leitura nos 7 primeiros anos. Depois disso, não oferecemos quase nenhum treinamento formal que conduza a capacidade dos alunos a níveis mais elevados e diferenciados. Isso não é um retrato da realidade? Olha o Galdino aí, a Débora, o pessoal. Vocês, de fato, não percebem isso? Que a gente gasta muito tempo ensinando a ler nos primeiros anos de vida e depois esquece? Então é um pouco sobre isso que são essas lives. É tentar ajudar a gente a ler melhor. Né? O livro ele tem um pouco desse papel. E aí, claro, o livro ele vai trabalhar isso a partir do que ele chama de 4 níveis de leitura. Né? Os 4 níveis de leitura do Mortimer Adler, que é um livro clássico. Né? Então, assim, é um livro que muitos já estão aqui, eu presumo, até que tenham lido já, se não, vale muito a pena ler. E eu vou dar um apanhado geral, para poder dar um spoilerzinho, né, dar um gosto do que a gente vai discutir nas próximas 2 lives. Porque a ideia é que na próxima live do dia 8, eu vou tratar sobre a leitura elementar e a leitura inspecional. E no dia 22, porque no dia 15 não dá, mas no dia 22 eu vou falar sobre a leitura analítica e sintópica. Né? E no dia 29 a gente vai fazer uma outra coisa que eu vou comentar depois. Então eu quero falar um pouco sobre esses 4 níveis de leitura. Eu até tenho um texto aí no Instagram, se você quiser pode dar uma olhada lá no feed, tem esse texto lá, que já foi uma síntese que eu vou apresentar aqui agora. A leitura elementar, ela consiste na nossa capacidade de decodificar as palavras, na nossa capacidade de perceber os significados das palavras, de assimilar experiências literárias que nós temos ao longo do tempo. Né? Baluiz já está dando spoiler aí, Baluiz. Essa ideia, vamos falar sobre isso. Então, a leitura elementar envolve essa capacidade de assimilar experiências literárias que temos ao longo do tempo e, assim, conseguir comparar visões distintas sobre um dado assunto e transpor conceitos de uma obra a outra. Percebe o que tem nesse conceito de leitura elementar? Tanto a capacidade de decodificar as palavras, perceber seus significados, ok, check, geralmente a gente trabalha isso. Assimilar experiências literárias que nós temos ao longo do tempo, já começa a gente perceber que talvez até a leitura elementar a gente tem deficiência, e assim comparar visões distintas sobre dado assunto e transpor conceitos de uma obra a outra. A gente não está falando aqui na leitura elementar sobre a leitura sintópica, nós vamos falar sobre isso. Mas na leitura elementar você precisa ser apto a ler um livro e conseguir entender que esse conceito que está nesse livro tem em outra obra e você faz uma correlação. Para que você seja apto a ler uma obra, né? Para você conseguir ler, você precisa disso. Então muitas pessoas, apesar de saberem decodificar as palavras, observem que é um dos primeiros aspectos da leitura elementar, na prática elas não conseguem ler de forma elementar. Elas são aquelas pessoas que a gente chama de os analfabetos funcionais. Elas conseguem decodificar palavras, mas não conseguem, de fato, ler e entender o que está num texto. Não necessariamente num texto complexo, gente, num texto simples mesmo. Via de regra, toda a preocupação com a literacia, né, com esse ensino da arte de ler, ela está concentrada no nível de leitura elementar. Né? E isso é muito ruim. E você tem o dever de aprender a agir de outra forma e ensinar outras pessoas a fazerem isso. Eu espero... Tá sem áudio aí, Gel? Mais alguém tá sem áudio, não? Ninguém, acho que só Gel falou. Gel tenta fazer, ver se consegue colocar o áudio de outra forma. Então, como nós veremos, na próxima live, a leitura elementar ela tem 4 estágios, 4 etapas. Ela é muito importante para que vocês consigam... por exemplo, eu estou numa fase de alfabetização e pré-alfabetização de Carolina. Né? Ela está em um desses níveis, desses estágios da leitura elementar. Então, tanto para que vocês saiam do analfabetismo funcional,
quanto para que a gente consiga desenvolver bem e perceber os sinais se os nossos filhos, as nossas crianças estão no momento de ler, elas estão aptas a fazer a leitura, a gente precisa da leitura elementar. Vocês vão ver, eu vou falar isso lá de novo, vou falar agora também. Aqui, na leitura elementar, a gente vai perceber que o foco não é ensinar os nossos alunos, os nossos filhos a ler cedo, mas é ensiná-los a ler bem. Não é ensinar a ler cedo, mas é ensinar a ler bem. Então, quando a gente discutirmos sobre essa leitura elementar, a gente vai entender melhor o motivo, né, do que se denuncia desse analfabetismo funcional. É uma deficiência nesse nível de leitura, em resumo. Então esse é o primeiro nível de leitura do Mortimer Adler. O segundo nível de leitura é o nível de leitura chamado inspecional. A leitura inspecional ela é a arte de folhear o livro de maneira sistemática. Ela é a arte de folhear o livro de maneira sistemática. Ela é extremamente útil quando a gente tem pouco tempo para avaliar, para analisar uma obra, mas a gente quer captar o básico dessa obra, a gente quer entender sobre o que a obra fala, ou a gente quer captar algum ponto dela. A gente quer entender a ideia geral do autor, a gente quer saber qual que é a essência do livro, sem que a gente possa adentrar nos pormenores. Uma pessoa que consegue ler bem de forma inspecional é uma pessoa que consegue retirar da superfície do livro o máximo possível. Então, se você aprender bem a ler de forma inspecional, você vai conseguir tirar da superfície do livro o máximo possível. É preciso de método para folhear um livro, sim. É preciso ou pelo menos ajuda bastante. Né? É uma habilidade que a gente pode desenvolver. É uma arte, né? Como a gente falou lá no começo. Então, o ferreiro, até para ele fazer a coisa mais básica, existe um método que ajuda ele nisso. Então, a leitura inspecional, ela também possui 2 níveis. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. A pré-leitura e a leitura superficial. Esse é o segundo ponto, o segundo nível de leitura do Mortimer Adler. O terceiro nível de leitura é a leitura analítica, o que ele chama de leitura analítica. A leitura analítica é a leitura completa, é a melhor leitura. Né? Ela envolve a nossa capacidade de saber fazer boas perguntas. Saber fazer boas perguntas para o livro, né? Na ordem correta, para que a gente possa extrair do livro boas respostas. Né? Eu estava hoje assistindo uma aula, ouvindo na verdade no carro, uma aula de filosofia, falando sobre a dialética e sobre o método socrático, né? E sobre a importância de fazer boas perguntas. A gente vai falar um pouco sobre isso quando nós falarmos sobre a leitura analítica. A leitura analítica, então, exige que a gente esteja apto a fazer boas perguntas ao livro, na ordem correta, para extrair deles boas respostas. Na leitura analítica, a gente precisa fazer julgamentos. A leitura analítica exige de nós julgamentos. Você não vai ler o livro meramente por ler, mas para julgar o conteúdo do livro. Para que você possa conversar com o livro, conversar com o autor, entender quais são os seus principais temas, as suas principais ideias, se ele conseguiu comprovar aquilo que ele se propôs a fazer, refutar aquilo que ele se propôs a refutar. E avaliar se o que ele fez foi bom ou ruim. Foi certo ou errado. Inclusive, a gente vai falar, quando a gente falar sobre leitura analítica, sobre as regras de etiqueta intelectual. Né? De como criticar um livro de forma justa. É muito interessante isso. Claro que vai ser uma... Já veio de passagem, né, gente? A leitura analítica, boa parte da obra do Adler é sobre esse tema, mas nós vamos falar sobre isso de forma breve. Essa primeira live acaba sendo um pouco mais longa, eu acho, né? Se bem que nunca sei, às vezes eu exagero no tanto que eu falo. Galdino, boa ideia, eu vou dar uma olhada, tá bom? Isso aí. Eu tenho ele lá, tá pendente para fazer essa leitura, na verdade. Então, a leitura analítica, com ela a gente consegue captar o tema, as principais ideias, o argumento, avaliar a veracidade do livro e também notar se aquilo que está sendo discutido no livro é ou não significativo para a gente. Né? O Adler ele fala de 15 regras, né, que nos ajudam a descobrir o conteúdo de um livro, interpretar esse conteúdo e criticar esse conteúdo. Então ele apresenta 15 regras, mas que a gente vai dá pra gente dar uma sintetizada. Eu vou apresentar as 15 regras e sintetizar, para que a gente possa ficar dentro de um tempo razoável, né, na nossa live. E para dar o gostinho para vocês irem lá e lerem o livro mesmo, estudarem mais sobre o livro e a gente ter mais discussão. O quarto nível de leitura é a leitura sintópica. Né? A leitura sintópica. A leitura sintópica ela é uma espécie de aplicação da leitura analítica no exame de várias obras. Né? Então a gente poderia dizer que é uma espécie de leitura comparada. Você percebe que na faculdade nós já deveríamos estar aptos a ler de maneira sintópica? Porque na faculdade é isso que nós somos exigidos.
a pegar várias obras de autores distintos sobre o mesmo tema e fazer o quê? Comparar. E, ainda mais, retirar dessas obras ideias que não necessariamente estão nelas, mas que a partir delas eu consigo chegar nessa conclusão. E esse é o diferencial da leitura sintópica. Ela não é meramente uma leitura comparada. Ela é uma leitura que você utiliza para chegar a novas ideias. Mas aí você tem muitos alunos que não conseguem ler mal de forma elementar, muito menos de forma analítica. E aí eles vão ter dificuldade de fazer o TCC, de fazer a monografia, de apresentar, fazer a tese de mestrado, de doutorado. Por quê? Porque de fato eles não têm um bom desenvolvimento na sua capacidade de leitura sintópica. Né? E o que é muito importante, né, a gente já encerrou esse resumo aqui, o que é muito importante sobre a leitura, esses níveis de leitura, é que eles são cumulativos. Ou seja, os níveis superiores, eles englobam os níveis inferiores. Eles pressupõem, para você conseguir ler de forma sintópica, você tem que saber ler de forma analítica, de forma inspecional e de forma elementar. Senão você não consegue ler de forma sintópica. Eu queria fazer uma nota sobre a questão da leitura inspecional. Quando você fala leitura inspecional, leitura superficial, parece que é menos do que ler de maneira elementar, mas não é. Não é. Na verdade, o insight da leitura superficial, para mim, é um dos principais insights da obra do Adler. Né? Porque aí vocês vão ver que boa parte das leituras que a gente faz são leituras inspecionais. E a gente precisa saber ler bem de forma inspecional. Né? Então, a gente vai falar mais sobre isso posteriormente. Certo? Então, assim, gente, qual que é o roteiro das nossas lives? Né? A nossa live de hoje, assim, o conteúdo foi basicamente esse que eu falei. Eu comecei falando sobre a arte de ler, apresentando uma definição breve e clássica sobre o que é a arte como habilidade. Depois disso eu falei sobre como a gente não tem ensinado a ler de forma sistemática durante bastante tempo, durante tempo suficiente, durante toda a vida. E assim a gente tem leitores pobres, leitores ruins, pessoas que não conseguem ler de forma adequada. E às vezes muito preocupados com a quantidade de livros, mas o problema está mais na qualidade. E eu terminei fazendo esse resumo dos 4 níveis de leitura do Adler. A próxima live, se Deus quiser, será no dia 8, daqui a uma semana, no mesmo horário, terça-feira, dia 8, 10 horas. Nós iremos falar sobre a leitura inspecional, leitura elementar e leitura inspecional. No dia de 22, né, porque dia 15 eu não vou poder, dia 22, que é uma terça-feira, às 10 horas, se Deus quiser, nós falaremos sobre a leitura analítica e a leitura sintópica, né, sobre esses 2 tópicos de leitura. Eu não pretendo, gente, hoje já tem 30 minutos aqui, eu quero fazer essas lives o mais curta possível. Né? Não vai ser tão fácil, porque eu costumo falar bastante, mas eu vou tentar amarrar para que elas sejam curtas, tá bom? E aí o fechamento, no dia 29, né, para mim é uma das coisas mais interessantes, nós vamos pegar um texto, né, dessa obra aqui, né, que é as poesias, os poemas, né, desculpa, do T.S. Eliot. Nós vamos pegar o texto dele chamado Os Homens Ocos, né, que é um poema belíssimo, complexo, para que a gente faça uma leitura desse poema. Na ocasião, eu vou aplicar outras ferramentas de leitura que ajudam a gente a ler melhor, né, que eu não vou discutir aqui. São algumas ferramentas como os 5 cânones da retórica, os 3 primeiros, na verdade, os 5 tópicos comuns da invenção, né, a ferramenta da gramática na educação clássica chamada nomes. Alguns aspectos dessas ferramentas eu vou utilizar para a gente fazer a leitura dessa obra. Na verdade, eu fiz a leitura dessa obra já recentemente, né, desse texto, e discuti, mas nosso tempo era limitado. Nesse dia, vou deixar a live salva, gente, se Deus quiser, se eu acertar, salvar. Nesse dia, talvez seja um pouco mais longo, porque a ideia é dia 29, né, de dezembro, a ideia é ler o poema e analisar o poema. Vai ser, se Deus quiser, vai ser bem legal. Assim, eu acho que vai ser muito proveitoso isso, porque eu vou aplicar nesse poema os 4 níveis de leitura que eu vou falar do Adler e algumas outras ferramentas de leitura para que a gente possa fazer uma leitura mais completa, uma leitura analítica da obra. Né? Inclusive também fazer uma leitura sintópica dela, bem mesmo en passant. E no final de tudo isso nós teremos o sorteio do livro Como Ler Livros, né? Então a gente vai fazer um sorteio sim antes do final do ano, então no dia 29, eu não sei, eu vou ver como é que funciona o sorteio ainda, gente, eu não sei direito, vou pedir ajuda para os universitários, mas eu vou fazer sim um sorteio do livro do Como Ler Livros
O título do poema, Os Homens Ocos. Tem uma tradução, eu vou usar a tradução desse livro, mas tem uma tradução gratuita do Ivan Junqueira, se eu não me engano. Né? Tá disponível. Se você pesquisar, inclusive, você vai achar uma live do... Ô, rapaz. Do Rodrigo Gurgel sobre o tema. Que é uma live que eu uso várias referências que ele dá lá, né, na leitura. Eu vou explicar um pouco sobre isso depois. É esse poema aqui, ó. Os Homens Ocos, de T.S. Eliot. Essa edição aqui, gente, ela tava até em promoção aí. Tem a versão em inglês e português. Ixi, né, tem outras obras, outras coisas pra gente dedicar a live também aí, Galdino, mas vamos ver. Então é isso, gente, nosso roteiro. Depois eu vou divulgar as datas certinhos no Instagram. Acompanhe lá, siga, divulgue, para que a gente possa ter esse conteúdo alcançando mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Não, cale-se para sempre não, você pode perguntar. Eu vou abrir uma caixinha também no Instagram para perguntas sobre a nossa live de hoje, tá bom? Então eu vou logo aproveitar para agradecer aí pela participação de vocês, pela interação, né? Foi muito bom. Espero que tenha sido proveitoso também para vocês. E a gente tem mais lives aí vindo. Sorteio de livros e leitura do poema Os Homens Ocos, do T.S. Eliot. Um poema muito bonito, gente. Muito bacana mesmo. Sortear uma camisa, aí tem que falar com o pessoal lá da Imago, é mais a camisa da confissão. É isso, gente. Então, vamos ver se vai dar certo salvar. Obrigado aí, obrigado pelos comentários. Galdino, obrigado por ter se controlado e não ter feito nenhuma piada que me desconcentrou demais. Um abraço, gente. Abraço pra todo mundo aí, gente. Abraço.